Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 17 de agosto. E hoje faremos um programa especial. O Bom Dia Baixada acompanhou a 7ª edição do FICOM, o Fórum da Construção de Santos e Região, e até às 9 horas da manhã vamos repercutir o que foi debatido na Associação Comercial de Santos por empresários da construção civil, autoridades do setor e profissionais do segmento. Compõe a bancada deste programa especial o secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano de Santos, Glaucus Farinello. Glaucus, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E também o empresário da construção civil e advogado, Rogério Conde. Rogério, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Nathalie. Bom dia, Glaucus. Prazer estar aqui na bancada do Bom Dia Baixada. E nesta primeira parte do programa, você vai poder acompanhar diversas entrevistas realizadas no fórum. Ouvimos representantes do setor privado e do poder público. A 7ª edição do FICOM debateu as tendências do mercado imobiliário, com destaque para uma revitalização mais abrangente e inclusiva do centro de Santos. Entre os desafios que precisam ser vencidos para repovoar a área central está a necessidade de implantação de programas abrangentes que integrem o estímulo à tradição econômica do centro, assim como a criação de mecanismos que permitam a implantação de iniciativas modernas de preservação arquitetônica. O Fórum da Indústria da Construção de Santos e Região. Este evento é uma iniciativa do Grupo Tribuna em realização da UNA Marketing de Eventos. O FICOM 2018 conta com os seguintes patrocínios: Grupo Macuco, Grupo Mendes, Terracom e Vértice Construtora e Incorporadora. Nossos copatrocinadores: Besmon, Empreendimentos Imobiliários, Ingeplus, Construtora e Incorporadora, Engedeco Construções e Participações. De se debater nesta 7ª edição a questão da revitalização do centro, de trazer para a mesa todos os entes interessados? Olha, a revitalização do centro ela é fundamental, né, para que a cidade possa promover um crescimento numa região que está, nesse momento, ela vive um processo de degradação. Né? Nós tivemos lá atrás a questão do Alegra Centro, tivemos investimentos de forma isolada, né? Mas eu acho que nesse momento cabe uma reflexão de todo o potencial do centro, né? E isso depende, logicamente, de projetos maiores. A revitalização da parte da faixa do cais, né, dos armazéns de 1 a 8, isso é um projeto fundamental para que essa revitalização aconteça, né? E projetos isolados da iniciativa privada também nesse processo. Então, a Petrobras era uma figura âncora, né, lá atrás, quando anunciou as 3 torres. Houve também uma mudança de planos, mas existe lá uma sede colocada. O que precisa agora é dar uma ocupação para esse entorno, uma ocupação para o Valongo, uma ocupação para o Paquetá, porque tivemos investimentos como o Tribune Square, né? Então é muito importante agora que esse processo como um todo aconteça. Não dá para 3 empreendimentos abrirem e 5 fecharem. Né? E aí de forma isolada. Então precisa haver um pensamento mais macro, uma união dos empresários, do poder público, para que nós possamos sentar e debater isso de forma efetiva. Qual o balanço que você pode fazer desses 7 anos de FICOM? Olha, o evento ele começou, né, o setor da construção é muito importante para a economia da região, né? É um setor que gera muitos empregos, né, que promove o crescimento. Tivemos um momento lá atrás de muita euforia, né, com muitos lançamentos, fazendo a lição de casa por conta, inclusive, da expectativa de pré-sal,
né? Então tivemos um crescimento muito grande na parte residencial, comercial e hoteleira, né? E nesse momento existe um estoque a ser consumido, né? Então hoje o evento ele debate as possibilidades, né? Quando nós teremos um painel que vai encerrar o evento falando exatamente isso, das alavancas para o crescimento, porque com essas alavancas é que nós teremos um consumo. Então, a questão de projetos especiais precisa acontecer, a região não pode mais ficar sem um aeroporto, eu insisto muito nisso. Né? Acessibilidade, sustentabilidade. Exatamente, isso tudo é fundamental. Então, assim, as obras da entrada da cidade, a questão do porto, o porto precisa receber investimentos, tudo isso vai fazer com que a região cresça e, logicamente, o setor da construção cresça no paralelo. Tudo isso acontece de forma muito rápida, mas e o setor público? Será que o setor público tem conseguido acompanhar a velocidade com que a inovação toma o nosso dia a dia e ela se faz possível para melhorar a prestação de serviços públicos ou privados? Será que o setor público no Brasil tem conseguido acompanhar a atividade de inovação? E as cidades? E as cidades que são responsáveis por entregar o nosso dia a dia? Roberto, qual que é a importância do fórum, da 7ª edição do fórum, ser realizada aqui na ACS? Pois é, né? Primeiro é uma alegria receber todos aqui, depois de uma reforma muito grande que nós fizemos. A ACS hoje está podendo receber grandes eventos, com mais um elevador, com todas as instalações. E isso é uma demonstração também que nós acreditamos no centro. Então, acho que provavelmente deve ser a grande obra, um grande investimento nesses últimos anos aqui no centro da cidade, né? Então, receber aqui esse evento que discute a revitalização, discute temas importantes do setor imobiliário, eu acho que casou com todo esse panorama e com certeza vai sair bons resultados aqui. A nova lei de uso e ocupação do solo ou foi o pontapé inicial para que a gente possa, os empresários, quando eu digo a gente, possam olhar o centro da cidade com outros olhos, de uma maneira mais assertiva do ponto de vista de investimento? Olha, essa lei acabou de ser promulgada e é uma lei interessante, porque até então a gente se falava assim, vamos trazer pessoas que moram na praia para cá. E dessa vez mudou a ideia, botar moradores aqui. Se a gente pensar que a gente já tem asfalto, energia, água, esgoto nessa região, é uma ideia muito interessante. O que precisa agora é realmente se concretizar essas ideias. Então você tem aqui vários prédios comerciais. Não estou nem falando de construir novos. Sim. Sempre construir novos é interessante. Mas nós temos vários prédios aqui comerciais que, se puderem fazer o retrofit, já está pronto. Né? Mas essas são leis diferentes. Por exemplo, até então é obrigatório todo o prédio ter estacionamento. Aqui não vai poder. E outras ideias. Então, acho que tem tudo a ver, espero que dê certo. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Queria também saudar o presidente da Câmara Setorial de Construção Civil, Lupércio Conde. Obrigado pela presença e grande incentivador aqui com os demais da construção civil da região e do Brasil. Marcos, certamente a Nova Luz foi um passo importante para que a gente volte a pensar no desenvolvimento da cidade como um todo. No entanto, só ela não resolve os problemas. Qual a importância do debate e das atualizações constantes? Eu acho que esse debate tem que ser constante, não só em nível da prefeitura. Tem que envolver os empresários, tem que envolver a população, os compradores, quer dizer, toda a cadeia da construção civil. E foi aprovada agora a nova lei, foi um avanço muito grande, mas eu acho que faltam alguns dados que tem que ser discutidos nos próximos anos. A gente tem um grande debate em relação à revitalização do centro da cidade, onde tudo começou, onde a gente vê imóveis tombados, literalmente tombando, e uma impossibilidade de ação em virtude de uma burocracia, de uma lei muito rígida. Qual a importância da revisão dessa lei de tombamento? É muito apropriada. Como você falou, os imóveis tombados, eles estão literalmente tombando. É tamanho engensamento das leis
que os empresários não conseguem revitalizar esses imóveis. Então eles estão sendo degradados. Por quê? Porque é muito caro e muito difícil você conseguir reformar dentro das leis do CONDEPASA. E experiências fora do país, em outros países, mostram que essa revitalização é completamente possível, né? No mundo inteiro. E você vê até o próprio Louvre, que foi feito a pirâmide de vidro, quer dizer, é um bem tombado, histórico, que foi modernizado. Nós temos em Viena, que tem um museu lá de Viena com um elevador de vidro lá de fora. Quer dizer, pode ser feito com critérios. Não vai ser uma coisa aleatória. Tem que ter critérios para que possam ser desenvolvidos esses imóveis. E a história da cidade ser mantida, porque muitas vezes a gente pode manter a fachada mudando o interior, né? Preservando a história. Sem dúvida nenhuma. O que tem valor histórico tem que ser preservado. Agora, tem muitos imóveis que estão tombados que não têm valor histórico nenhum. Eu acho que aí não entrar com um processo de destombamento, mas uma nova lei que se flexibilize, que se desengesse para os empresários poderem reformar esses imóveis. O poder público participando das discussões e se mostrando à disposição de trabalhar em conjunto com a construção civil traz uma esperança de um bom movimento do mercado aqui em Santos? Sem dúvida nenhuma. Não é um problema só da prefeitura. Tem que estar todos os entes envolvidos, todos engajados, para sentar à mesa e resolver como é que pode ser feito esse processo para ter um desenvolvimento da nossa região, principalmente da nossa cidade de Santos. Depois de muitos meses de debates com os empresários da construção civil, foi aprovada na Câmara Municipal a nova lei de uso de ocupação do solo, uma mudança muito importante para Santos. Mas fica desde já um alerta: as revisões anuais são imprescindíveis. Os ajustes têm que ser feitos permanentes. Qual a importância desse fórum, Rogério? É importantíssimo porque é o momento em que os empresários, junto com o poder público, senta para discutir, procurar alternativas, procurar aperfeiçoar a legislação, incentivar que o mercado continue se desenvolvendo. Como todos falaram, eu acho que é sabido, o mercado da construção civil é importante não só para a cidade de Santos, mas no mundo inteiro ele é significativo. E aqui não poderia ser diferente, se tratando de uma cidade que tem muita coisa ainda a ser explorada. Falando como empresário agora, a construção civil, ela está saindo da crise? Olha, a construção civil, ela passa por ciclos, né? Ela é uma atividade de ciclos. A gente depende muito da conjuntura nacional. Nós acreditamos, né, isso a gente tem conversado dentro das nossas entidades, tanto aqui na Casa, na Associação Comercial, como na Secob, no Sinduscom, de que a gente não poderia ficar pior, né? Com a economia do jeito que está, os desmandos que aconteceram em âmbito federal, a falta de linhas de crédito, de financiamento. Então, isso tudo prejudicou muito o nosso setor. Mas a gente entende que agora, né, às vésperas de uma eleição em que um novo presidente pode estar vindo, com essa comunicação toda globalizada que existe hoje, as tecnologias que avançaram muito e essa sensibilidade do poder público, no caso aqui em Santos, por exemplo, de algumas alterações na lei em que você possa potencializar e incentivar o mercado, a gente acredita que a gente possa começar a melhorar um pouco o setor. Sempre lembrando que na construção civil as coisas não acontecem de um dia para o outro. Você vai iniciar um empreendimento habitacional novo, você vai demorar pelo menos 24 meses. Então a gente não pode ficar pensando, olha, o momento está ruim. A gente precisa se programar para poder ter, quando o momento melhorar, ter o produto para colocar no mercado. Isso é o planejamento e é esse planejamento que esse fórum, por exemplo, usa e se predispõe a fazer com que o poder público o faça. Então a gente pressiona para que o poder público também, junto com as entidades, façam esse planejamento para que todos consigam sair da crise de forma conjunta, que todos sejam beneficiados, principalmente a população. Do ponto de vista da nova lei de uso e ocupação do solo e também da importância da discussão da revitalização e da desburocratização da questão dos tombamentos,
Como você, empresário, como você, presidente da Câmara Setorial, enxergam esses dois passos, um que já foi dado e o outro que precisa avançar ainda? Olha, a questão da lei, por exemplo, que foi aprovada, está sendo aprovada, da lei de uso e ocupação do solo, por exemplo, eu acho que tiveram ganhos. Eu acho que a gente avançou bastante, ela não é o ideal ainda, ela está longe de ser a ideal, mas eu acho que a gente avançou bastante justamente nesse sentido, de que a gente precisa encontrar e planilhar alguns pontos específicos para que a gente possa avançar mais nesses setores. Então, em alguns pontos você poder público ceder um pouco, questão de você ter um potencial construtivo maior, algumas exigências que acontecem. Então, eu acho que essa lei agora ela pontua algumas coisas que eram uma exigência e eram já colocados pelos setores já há bastante tempo. E a questão dos tombamentos, eu acho que o presidente do jornal A Tribuna, Marco Santini, no pronunciamento que ele fez, ele foi muito feliz. Se nós não tivermos uma flexibilização na questão dos tombamentos, o centro da cidade, que é importantíssimo para o desenvolvimento, principalmente de uma ilha, onde você tem os espaços limitados, se isso não acontecer, cada vez menos pessoas vão estar transitando por aqui, cada vez menos comércio, consequentemente, isso vai acontecer. Quer dizer, nós vamos ter uma área importante da cidade deteriorada. Então, essa flexibilização vai poder fazer com que os empresários, não só do setor da construção, mas do comércio e outros, voltem os olhos novamente para essa área do centro, para que a gente consiga fazer com que ela crie vida novamente. Porque hoje o que a gente vê é uma região da cidade morta, degradada, com prédios parecendo, eu brinco, sempre tem lugares da cidade aqui, parecem aquelas fotos da guerra do Líbano antigamente. Então a gente precisa fazer com que isso volte ao desenvolvimento, esse setor volte a crescer, as pessoas invistam, o empresário da construção, o do comércio, da hotelaria, do turismo, enfim, que a gente consiga resgatar essa área tão importante que já tem contemplado uma infraestrutura super adequada para esse desenvolvimento acontecer. Em outros países foi possível, né? Claro que é possível. Não só é possível, como são muito valorizados. Você vai em locais da Europa, que é uma terra muito mais antiga, um continente que foi desenvolvido há muitos séculos atrás, e as pessoas querem, é até mais caro, você morar bem no centro, em prédios antigos restaurados, em retrofits, e é isso que a gente precisa incentivar para que aconteça aqui na nossa cidade também. Secretário, o que a Luz veio acrescentar ao debate e ao efetivo desenvolvimento da construção, do mercado imobiliário, da revitalização do centro da cidade? Bom, a Luz ela é resultado, que nós acabamos de aprovar o mês passado, de estudos que a Prefeitura já vem fazendo com o empresariado e com a sociedade civil, através do CNDU, sobre os avanços que a cidade tem que ter para encarar todos esses problemas da economia que o país vem sofrendo. Então, nós conseguimos, através de ferramentas urbanísticas, dar um espectro maior para que a construção civil possa investir na cidade e, principalmente, tentar povoar o centro. O centro nunca mais vai existir na maneira como era antigamente se a gente não povoá-lo. Não adianta a gente incentivar e querer trazer as pessoas que moram hoje nos bairros, onde já tem comércio, trazer para o centro. O que nós temos que fazer é povoar o centro, trazer as pessoas para morarem no centro. E para isso, o poder público tem uma lição muito grande para fazer, que é para dar condições de um empresário vir ao centro e poder investir, através de legislação ou mesmo através de ações concretas aqui na área central da cidade. Dentro dessas ações concretas existem, óbvio, obras de mobilidade e infraestrutura. Nesse sentido, a segunda fase do VLT é fundamental para esse repovoamento do centro? Não há dúvida. Sem mobilidade você não tem desenvolvimento. E eu digo mais, o prefeito foi feliz em falar da segunda fase do VLT, que vai ligar a linha que hoje encerra ali na Conselheiro Neves com a Francisco Glicério até o centro, que é a linha 2 do Valongo, mas mais do que isso, nós já estamos tratando e já estamos estudando a linha 3, que vai do centro da cidade até a ponta da praia, que seria a antiga linha 4 dos ônibus, ou do bonde ou do ônibus que a cidade sempre teve. Então nós já estamos estudando, já dando um passo a mais, que é a linha 2, já está praticamente concluída em termos de projeto e vai ser licitada até o fim deste mês, a construção da obra, mas já estamos estudando junto com a MTU a linha 3, que é a que vai sair do centro da cidade, vai pegar a Conselheiro Neves, Afonso Pena,
Pedro Lessa, Aristóteles, chegar na ponta da praia. Então essa linha tem. Então isso é importante para o desenvolvimento do centro também, fazer com que as pessoas possam se movimentar tanto do centro para a praia como da praia para o centro. Mas mais importante disso que eu te falei sobre o povoamento do centro é você também dar condições de lazer para o morador do centro. E é isso que a gente tem previsto já, que é o novo Centro Velho, que é um projeto que a CEDUB, a nossa secretaria, está desenvolvendo já desde o começo do ano, que é fazer um desenvolvimento que as pessoas que vão vir para o centro possam ter uma área de lazer, que seria aqui no Porto do Valongo, que não seria aquele Porto Valongo, e sim o Parque Valongo, lugar onde as pessoas possam ter o seu lazer aqui mesmo no centro, sem ter que deslocar para a praia. Qual é a importância da criação da Zero? Para nós a Zero é tudo, porque a Zero é que vai dar condições de a gente atrair o empresariado. Nós vamos dar condições de incentivo para que eles possam, ou no Paquetá ou no Valongo, investir dentro de alguns critérios que nós estamos já formatado dentro da Lei de Ocupação de Solo, e agora estamos num grupo de trabalho que o prefeito criou, já formatando já efetivamente de que maneira a Zero vai funcionar, de que maneira a gente vai fazer os incentivos. Que aí já é um segundo momento, já na prática, para saber o que a gente vai oferecer ao empresariado para poder investir e para poder povoar o centro. A Nova Luz também foca diretamente a questão do déficit habitacional na cidade, né? Sim, é essa área do centro que a gente quer tentar trazer. Quando a gente fala povoar o centro, não é fazer uma gentrificação, tirar as pessoas que moram no centro hoje para colocar outra. Não, é dar condições de moradia melhor para aqueles que estão no centro. Então, com isso a gente está reduzindo o déficit de habitação. Mas em outras áreas da cidade, a gente também, principalmente nos corredores do VLT, nós criamos uma faixa de incentivo para aqueles empreendedores que querem fazer construção civil de baixo poder aquisitivo até de médio poder aquisitivo. Que tem mercado. Com certeza. Para citar essa última lei de uso e ocupação do solo, como diversas vezes aqui foi citada, em nenhum outro momento foi apreciado e votado com tanta celeridade. Vocês imaginam que essa lei, ela foi, desde o momento que entrou à Câmara até a sua votação, feita em 1 mês e meio. Isso em consideração e respeito ao setor, por conta das adversidades econômicas que passa e por poder aproveitar momentos que são às vezes escassos, momentos da economia, momentos da nossa cidade. Então entendemos isso e por isso nos debruçamos, demos a maior celeridade, tanto em respeito a esse setor tão importante no desenvolvimento da nossa cidade, no progresso da nossa cidade, mas principalmente na geração de emprego e renda. Como a Nova Luz vem flexibilizar e contribuir com o mercado da construção civil na cidade? A Nova Luz ela ficou em desenvolvimento desde 2013, que a gente começou a mexer nela. E ao longo desses anos, nós fizemos uma bela revisão, principalmente visando a modernidade de como a gente encara urbanisticamente a cidade de Santos. Tá? Hoje ela saiu, foi aprovada, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano que levou isso a cabo, e eu acredito que melhorando a parte econômica, depois das eleições, que é o que a gente espera, ela vai contribuir muito para que Santos se desenvolva mais do que está aí hoje. É unânime a opinião de que é preciso que haja, assim como a Nova Luz, um estudo bastante coerente, bastante cuidadoso, uma revisão, uma revitalização das leis de tombamento na questão do centro da cidade. Como secretário, como poder público, representante do poder público, isso é possível? Nós acreditamos que sim, porque uma coisa é você falar de destombamento, que isso não agrada muito aí no ouvido das pessoas. O que é tombado foi tombado, enfim, tem lá o seu valor histórico. Mas a flexibilização disso, ou seja, o que foi dito aqui hoje, que a gente corrobora, é que existem tombamentos, existem estudos feitos através do IFAM, do CONDEFAT, do próprio CONDEPASA, e a gente gostaria muito que isso fosse restrito apenas ao valor histórico. Existem tombamentos, que eu também não sabia, que são por
valores sentimentais. Sim. A lei é muito abrangente, né? E principalmente o que a população toda entende é que se for tombar, se for flexibilizar, que alguém também ajude o proprietário a manter. Sim. Porque a manutenção da propriedade é da pessoa. Sim. Às vezes até sem ela... Sem dúvida. Não é? Concordar. De qualquer forma, tem que ser feito com critérios mais flexíveis para que a gente possa, de fato revitalizar, não deixar vários imóveis, como a gente tem feito aí, a gente vai atrás dos proprietários. Muitos desses imóveis são de proprietários fora do Brasil, que receberam como herança e não tem nem como vir aqui. Sim. Ou seja, não tem preocupação nenhuma. Tombando. Exatamente. A prefeitura, de outra forma, não pode apropriar desses imóveis, porque o encargo de restaurar passa a ser dela. Claro, e é altíssimo, a gente não tem essa verba. Enfim, eu acho que dá para fazer aí um estudo com muita calma e flexibilizar. É o que todo mundo espera, né? Nós vamos ter transporte de qualidade no centro da cidade. Esse é um fator importante porque vocês, melhor do que eu saber disso, não adianta a gente estimular a construção civil e não trazer gente para o centro da cidade. Nós vamos trazer as pessoas para o centro da cidade, repovoar o centro da cidade. A história da cidade começou pelo centro e nós precisamos aproveitar essa infraestrutura que o centro disponibiliza para a cidade. Então nós vamos ter a segunda fase do VLT agora no dia 28 de agosto, Roberto, nesse mês, abre-se os envelopes da licitação para a contratação da obra da segunda fase do VLT. Investimento de mais de 300 milhões de reais que nós vamos ter a oportunidade de viabilizar para a cidade. Pensando justamente nesse investimento, nessa questão da mobilidade para o centro, é que nós aprovamos também a lei de desocupação do solo. Prefeito, qual a importância de trazer ao debate todos os entes interessados no desenvolvimento da cidade de Santos do ponto de vista do mercado imobiliário, da ocupação da cidade, da revitalização do centro? Muito importante, né? É fundamental que a gente possa fazer essa discussão de maneira integrada, colaborativa. O setor da construção civil é um setor que gera milhares de empregos diretos, investir na construção civil, gerar emprego direto, emprego na veia, e é fundamental que o poder público possa promover esse estímulo. É isso que nós fizemos com a nova lei de uso e ocupação do solo, incentivando a construção civil, flexibilizando as normas para que nós tenhamos mais empreendimentos, consequentemente mais investimentos e mais empregos. Então, fóruns como esse, ambientes como esse são fundamentais para que nós possamos modernizar a legislação, avançar, receber novas sugestões e, com certeza, melhorar a vida das pessoas. A questão da Nova Luz foi certamente um grande avanço. No entanto, só a legislação, sem investimentos, principalmente em mobilidade e infraestrutura, acabariam brecando esse desenvolvimento. Nesse sentido, como o poder público vai incentivar a construção civil, vai promover essa integração da mobilidade urbana e vai promover a questão do investimento em infraestrutura? Olha, fazendo a sua lição de casa, né? Na questão da mobilidade, por exemplo, quando nós assumimos a prefeitura, nós tínhamos um projeto, ideias, propostas com relação ao VLT, por exemplo. Nós não tínhamos um tijolo colocado na obra do VLT. Hoje o VLT em Santos é uma realidade, é fato. Hoje nós estamos discutindo a etapa 2 do VLT, fazendo a conexão com o centro. A maior obra de mobilidade da história recente da cidade de Santos é o VLT. A entrada da cidade, há décadas também se discutia a necessidade de uma nova entrada, de um novo acesso à cidade de Santos. Hoje nós estamos em obra, em ritmo acelerado. No ano que vem já vamos ter a primeira entrega, a entrega da primeira etapa, com o primeiro viaduto já entregue. Isso é um avanço importante. O poder público tem que fazer a sua lição de casa, eu diria, sobre 3 óticas aí. Primeiro, o ordenamento legal para estimular e viabilizar novos empreendimentos. E dotar a cidade das condições necessárias, como investimento em mobilidade e também infraestrutura. É exatamente isso que nós estamos fazendo em Santos. É por isso que nós já registramos uma recuperação do setor da construção civil. Só 2 dados, Nathalie. Em comparação ao ano passado, nós tivemos um aumento de 67% no número de grandes projetos aprovados na cidade de Santos. Quando a gente fala da carta de habite-se, que é quando um empreendimento entra em funcionamento, nós tivemos um aumento de 82% em relação ao ano passado. E vamos bater esse ano, estamos caminhando para bater um recorde
na expedição de cartas de habites. Ou seja, isso mostra que o setor vem se movimentando, está reagindo, e é importante que nós tenhamos legislações para estimular cada vez mais o setor. Um dos pontos nefrálgicos da Nova Luz é a revitalização e o repovoamento da área central. Nesse sentido, a segunda fase do VLT vem de encontro a toda essa necessidade, porque vai fazer a ligação com o centro da cidade. Quais são os outros investimentos da Prefeitura no sentido de incentivar a construção civil, comerciantes a voltarem ao ponto onde tudo começou? Olha, a lei de ocupação do solo foi um passo importante, agora existem outros. Nós estamos estudando a flexibilização do Alegra Centro, a questão dos tombamentos, nível de proteção, tudo que for de competência da Prefeitura será feito para que a gente possa diminuir esse nível de exigência e com certeza também estimular novas construções. E a outra parte são os incentivos fiscais. Nós vamos isentar de TBI as transações imobiliárias realizadas no centro da cidade. A Prefeitura, é um imposto que a Prefeitura cobra e que não cobrará nessas transações para baratear o custo do imóvel para quem vai comprar. E também nós vamos abrir mão do IPTU durante um período de 5 anos para quem comprar imóveis no centro da cidade de Santos, especialmente os residenciais. Também para que a gente possa trazer as pessoas para o centro da cidade. Então é um conjunto de legislações de forma planejada, organizada, para que nós possamos colocar em prática. Quem ouve mais erra menos? Com certeza, por isso o diálogo tem que ser permanente, a gente tem aberto um diálogo constante com o setor da construção civil e não tenho dúvida que estamos tendo grandes avanços. Os números mostram isso e vamos fazer muito mais. Esse movimento organizado certamente promove maior engajamento da população, inclusive, né, Rogério? Ah, claro, porque eu tenho certeza que é o anseio da população também voltar a frequentar o centro, mas agora de forma diferente, né? Eu acho que todo mundo precisa entender isso, o empresariado, o poder público, que a sociedade ela mudou, ela está sempre em evolução. Hoje não se pode mais pensar, e por isso que todos estão envolvidos, os atores políticos, os empresários, não podem mais pensar no centro como era antigamente, né? Até uma década atrás, mais ou menos, ainda existiam ações para que levassem escritórios para o centro, tudo. Hoje não se quer mais isso, hoje não se quer mais que tenha 8 horas da manhã uma leva de pessoas indo ao centro e às 6h30 da tarde voltando. A visão agora é fazer com que o centro tenha uma vida como tem o Gonzaga, com moradias, 24 horas, né? Com comércio, em que as pessoas nem precisem sair de lá. Enfim, um novo polo é diferente do que se pensava antigamente. Então, acho que tudo está convergindo para isso. Eu acho que as ações do poder público são nesse sentido e eu tenho certeza que o empresariado que ele se identifica, né, nessa sociedade nova, vai agir dessa forma e vai criar empreendimentos que vão consolidar essa visão nova do centro. E, Glaucus, o importante é que esse planejamento seja feito independente de quem sente na cadeira, né? E que ele seja contínuo, porque não adianta ser uma coisa a curto prazo, que dure 4 anos e que quando chegue, de repente, um novo governante volte passos para trás ou simplesmente engavete o projeto. Exatamente. A leitura do Rogério é perfeita, é o que a gente vem tentando defender mesmo. E a política tem que ser de Estado, não de um governo, né? Então, e as ações precisam convergir, né? Acho que as ideias, o planejamento, muito tempo se discute o que queremos do centro, o que queremos da cidade. O que falta agora é essa convergência de ações. E para isso o diálogo é fundamental e a construção civil e o poder público sentando e conversando, a gente vai conseguir que esse planejamento, que essa execução não seja dispersa. Sim. Então, concentrar, realmente unir forças. Precisa ultrapassar a barreira do planejamento. Exatamente. Né? Então, a gente tem todo um planejamento público. Não adianta nada se identificar só com o poder público investindo aqui e a construção civil investindo no outro canto da cidade. Então, é hora de você convergir. Então, o VLT é uma realidade. Teremos aí quase 300 milhões de reais em investimento cruzando toda a região central. Sim. E por que não pegar carona, né, a construção civil aí nesse embalo todo e transformar realmente a cidade por onde o VLT vai passar. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente segue repercutindo tudo que foi debatido e discutido na 7ª edição do Ficou. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje, aliás, fazemos um programa especial onde repercutimos a 7ª edição do Fórum da Construção de Santos e Região. Na primeira parte, ouvimos a opinião de diversos entrevistados das diferentes esferas que participaram do Ficom.
Agora com os convidados Glaucus Farinello, secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano de Santos, e com o empresário da construção civil e advogado Rogério Conde, vamos dar continuidade à discussão dos temas. Você ainda pode participar do nosso programa e interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, e pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Rogério, como empresário da construção civil, quando a gente fala do repovoamento do centro, quais são as principais dificuldades que o setor encontra? Não, são muitas, porque você começa um empreendimento atrás de uma demanda que esteja reprimida, alguma coisa. Hoje, como eu disse anteriormente, você tem que pensar o centro de outra forma. Então, você não pode mais pensar só como um imóvel econômico comercial. Né? Você precisa fazer residências, que é o objetivo e é o incentivo que a prefeitura está dando. Então, você tem que começar a planejar e, para isso, você vai atrás da mobilidade. Sim. Porque as pessoas hoje querem trabalhar perto de onde moram. Para a gente evitar esse deslocamento que eu falei anteriormente, você precisa ir atrás de mobilidade. Então, acompanhar, né, o gestor público para que ele consiga viabilizar todas essas obras estruturantes, obras de mobilidade, obras de infraestrutura, porque isso atrai a diversificação dos empreendimentos. Então, aí você pode fazer a parte hoteleira, você faz o misto, residencial com serviços, você faz escritórios e residenciais juntos, você tem comércio, você pode fazer grandes centros comerciais junto de residência, enfim, aí a criatividade do empresário é que vai aflorar. Mas ele vai sempre atrás da iniciativa do poder público. E o que a gente precisa agora é que o poder público ajude a detectar os proprietários desses imóveis que estão degradados. Porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de adquirir esse imóvel, porque são imóveis muito antigos. Gente que mora, inclusive, fora do país, né? A cidade começou no centro. Sim. Então, esses são os imóveis mais antigos da cidade, estão no centro. Então, são muitos herdeiros, às vezes proprietários que estão fora do país. Sim. É muito difícil. Então, eu acho que aí vai até uma sugestão minha, pessoal, de que a prefeitura, através da procuradoria, enfim, crie gatilhos, mecanismos de facilitar o empresário para que ele se sinta mais seguro de adquirir, que isso aconteça de uma forma mais rápida. De que forma? Tentando, de repente, mapear os proprietários. A gente pode pensar em alguma coisa como uma desapropriação e depois oferecer ao empresário para que ele adquira um imóvel. Reparcelamento, de repente. Enfim, eu acho que isso a gente precisa voltar, acho que é uma nova fase agora de sentar e tentar arrumar uma forma que seja prática para que isso aconteça numa velocidade mais rápida, né? Para que a gente tenha esse movimento de ocupação do centro de novo de uma forma dinâmica. E esse dinamismo, essa sugestão dada pelo Rogério, vem de encontro à necessidade que não é para daqui 10, 15 anos o repovoamento do centro, é a curto prazo, né, Glaucus? Tem que ser a curtíssimo prazo. E a gente vem tentando buscar ferramentas e mecanismos, inclusive jurídicos, legais, para a gente tentar realmente trazer e concluir, de fato, alguma iniciativa e não fique só no campo das ideias. O que foi colocado aqui da questão do reparcelamento é uma das ferramentas que a gente estuda. Ou seja, há uma dificuldade, sim, de você fazer uma incorporação de lote, você fazer um empreendimento, muitas vezes, por não achar os herdeiros, você oferta um preço, o preço fica lá em cima, vai embaixo e não sai o negócio. Então, como o poder público poderia fazer, através de uma operação urbana, né, a compra de uma área por interesse público e um reparcelamento, né, com uma destinação já específica. Então, vamos pegar uma grande 2, 3 quadras na região do Paquetá, dentro aí da Zona Especial de Renovação Urbana, e como que isso pode estar costurado e com as contrapartidas, né? Então, claro. A prefeitura vai fazer a duplicação, por exemplo, da Conselho Nébias, né, que é a única via que levaria de mar a mar, né, de água a água. Então, por que não ali naquela região? E a lei de uso do solo já cria uma base urbanística para isso. Então, a gente está estudando como você identificar esses lotes e como numa operação aí de compra e reparcelamento isso poderia dar um impulso para a construção civil. O que são as cidades inteligentes e, nesse sentido, nesse panorama, como que o Brasil está caminhando?
E Santos, especificamente, né? Cidade inteligente, na verdade, é você fazer uso da tecnologia em prol da cidade. A cidade de Santos, por exemplo, ela está investindo muito forte no CCO, que é o Centro de Controle Operacional, que vai ser no embasamento do Paço Municipal. É um grande investimento, aí, acho que chega a quase 10 milhões de reais. E acho que, imagina, até o final do ano, ou comecinho do ano que vem, a gente terá aí inaugurado esse centro operacional. O que seriam essas ferramentas de inteligência? Né? Então, semáforos inteligentes, iluminação. Você tem dispositivos hoje de semáforo que vão ser implantados na entrada da cidade, que é tudo tempo real, não tem mais que o operador ficar contando quantos carros passam por minuto para depois definir quanto tempo de verde para um, quanto tempo de verde para outro. Então, isso já é uma realidade em Santos e tem outros dispositivos de iluminação pública, de drenagem. Então, é usar a tecnologia em prol da cidade para você racionalizar a máquina pública e você poder tomar a decisão, né, de investimento, de gestão, e a cidade com isso economiza e você ultrapassa aí um patamar de uma cidade velha, mas uma cidade moderna, onde é possível sim você aliar a preservação do patrimônio, mas você traga elementos de modernização. É a tradição aliada à modernidade, exatamente, na verdade. E dentro desse conceito tem o conceito de retrofit, né, Rogério, que é um grande filão para os empresários da construção civil quando a gente pensa no centro da cidade, levando em consideração outras experiências fora do país. Não tenha dúvida. Inclusive levando em consideração também a necessidade de se preservar os edifícios que realmente têm valor histórico, que é diferente do que são edifícios apenas antigos, né? Então, através do retrofit, você consegue a preservação, você consegue manter, por exemplo, uma fachada, mas você internamente moderniza o prédio. Então, às vezes você tem um prédio antigo com uma fachada importante, sim, você consegue preservar, mas você consegue instalar um elevador dentro desse prédio, você consegue ter saídas mais amplas, você consegue adaptar ele internamente, dotado de tecnologias de reutilização de água. O que hoje não é possível, né? O que não é possível, janelas anti-ruído, pisos especiais, enfim, você consegue fazer tudo que a tecnologia da construção tem à disposição hoje, mas mantendo as características principais do prédio. Isso é um retrofit. E você, com isso, volta a valorizar aquele imóvel e destacar, ao mesmo tempo, uma eventual característica arquitetônica, enfim, preservar a história. A gente vê muito isso lá fora e esses prédios, inclusive, têm um valor comercial maior do que os novos, porque normalmente esses prédios estão localizados em lugares assim, muito valorizados, em praças, enfim. Então, isso é muito bacana, a gente vê isso lá fora muito e gostaríamos de estar fazendo isso, não eu só, como vários empresários, e a gente tem toda a condição do mundo de fazer isso. Inclusive projetos já desenvolvidos, né, e que não puderam ser executados. Exato, isso foi o que aconteceu, infelizmente, com o Alegra Centro, né, que há alguns anos atrás queria incentivar a ocupação desses prédios, mas ao mesmo tempo você não conseguia colocar um empreendimento lá ou um comércio, porque você não conseguia atender as exigências do bombeiro. Como é que se o prédio é totalmente preservado, como é que eu vou abrir uma porta de incêndio, né? Incêndio, enfim, uma rota de fuga, e elevador, e uma série de outras coisas que você acabava barrando na legislação. Então, eu acho que o caminho é esse, até aproveitar a oportunidade para parabenizar o Grupo A Tribuna de Comunicação e a UNA Eventos por mais essa edição do Fórum da Indústria da Construção, que é importante, que coloca os gestores públicos com os empresários conversando e tentando uma solução que seja melhor para a cidade. Nisso todos ganham, né? O Marco Santini, na sua fala durante o FICOM, disse que existem cerca de 56 imóveis que estão tombando na cidade, literalmente. A Prefeitura tem muita dificuldade em fazer qualquer tipo, ou se é que pode fazer alguma coisa, quando a gente pensa, inclusive, na segurança das pessoas que transitam naquela região, na região central, e que passam diariamente por aqueles prédios. Existe muita desinformação também nessa questão do que é tombado e o que é protegido. No centro histórico, a gente tem apenas 32 bens tombados. E o pessoal acha que tudo ali você não pode fazer nada, e não é bem assim. A maioria desses bens que são tombados ou têm nível de proteção máximo, que é o NP1, que é inclusive internamente,
a sua grande maioria são do poder público ou igrejas, ou seja, são pouquíssimos que são de particular de fato. A grande maioria dos imóveis eles têm nível de proteção 2 e 3. O 2 é aquele que preserva somente a fachada e o telhado. E o interior você pode fazer tudo. E o NP3, ele mantém só a ambiência. Você pode fazer o projeto como quiser, porém você tem que manter a altura dos imóveis da quadra. A dificuldade é muito em cima do NP2. São cerca de 800 imóveis na região central que tem nível de proteção 2. E qual que é a dificuldade? Por mais que você tenha até algum tipo de flexibilização junto ao Conselho Municipal, que é o Condepasa, isso fica muito frágil para o empresário que quer investir. Eu vou fazer um projeto, eu vou empreender, eu vou ter aprovação lá na frente. Porque a gente ouve muito isso dos membros do Condepasa. Falta essa segurança jurídica. E o custo também, às vezes, alto. Né, para você encontrar... de repente o tijolo que você precisa refazer novos tijolos iguais aos que já tem. Isso preocupa um pouco. Adequações embasadas, elas já são aprovadas praticamente nas reuniões do Condepasa. O que precisa ter maior segurança para o empresário entender que isso é possível. Né? Porque existe um bloqueio, não dá para fazer nada. Às vezes dá. Mas mesmo com isso, a gente quer colocar numa lei nova do Alegra Centro já esses dispositivos, apontar os caminhos. Então não tem porquê o telhado ser totalmente preservado, sendo que a grande parte das edificações do centro... Qual é a tradição do telhado? O telhado ele não é visível da via pública, né? Você tem platibandas que cobrem, então essas flexibilizações estão sendo estudadas, a gente vai estar encaminhando para a Câmara ainda esse ano essa mudança do Alegra Centro. Então, telhado, eu tenho que fazer um elevador, né? Para você fazer um elevador, ele aparece na volumetria do imóvel, né? Então, isso também vai ser flexibilizado. Ar-condicionado, não dá para se pensar uma cidade moderna, um retrofit, se você não climatizar numa cidade tropical como Santos, quente e úmida. Então, não se tem, quando foi feita a lei, era aparelho de parede de ar-condicionado, né? Então, a modernidade chegou. Então, você tem como, por exemplo, colocar equipamentos de ar-condicionado no telhado, na laje, fazer um espaço técnico na laje, equipar torre de elevador, telhado verde, painel solar. O mundo inteiro dá incentivo hoje a terraços verdes. Por que a gente vai manter um cenário de telhados no centro apenas todos de telhado de cerâmica, né, de barro? Então, tudo isso vai ser estudado e vai ser encaminhado à Câmara ainda esse ano. Fora alguns elementos já estão disponíveis, né? Já tem alguns incentivos claros urbanísticos, tanto para a região mais do centro, onde tem os imóveis protegidos, para retrofit, como nas bordas, né? Valongo e Paquetá, nesse processo de renovação urbana. Então, você tem na região central vários edifícios que foram comerciais no passado que estão abandonados. Sim. Se você for na Praça Mauá, você vai ver lá o Carioca e em cima está vazio. E isso vai se repetir em toda a volta da Praça Mauá. Pela lei anterior, para você transformar um imóvel comercial em residencial, você era obrigado a ofertar vaga de carro. Já não precisa mais. Não precisa mais. Então, aos pouquinhos, as ferramentas vão se somando, né? E agora para a construção de um cenário ideal. Exatamente. Então, nós precisamos, através de dois caminhos muito claros, aonde há proteção cultural, promover o retrofit e nas bordas da renovação urbana. E com isso, repovoar o centro, e aí o centro vai voltar a ser um bairro como é um bairro, como é, exatamente. Como né? é o Gonzaga, não existe mais. O cenário que o Rogério apontou é muito, muito preciso. As cidades mudaram, né? E é muito rápido isso. Então as pessoas não querem mais trabalhar longe da sua residência. Claro. Quanto mais perto, melhor. Exatamente. Quanto mais perto, melhor. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Glaucus, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade em estar conosco nessa bancada, nesse programa especial. Bom dia. Bom dia, eu agradeço. E estou aqui para voltar, estou disponível, porque tem muitos assuntos para discutir e abordar. Tem. E eu acho que é importante colocar isso para a sociedade. Eu acho que isso avança muito e enriquece o processo de alteração das leis urbanísticas. Sem dúvida nenhuma. Rogério, muito obrigado também pela sua participação. Obrigado, Nathalie, Glaucus, foi um prazer. E acho que o Glaucus falou bem. Acho que a gente precisa, Nathalie, você precisa fazer mais programas para a gente continuar discutindo isso, porque eu tenho certeza que é de interesse de toda a população. E quanto mais engajamento, melhor. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Tchau.